Livro História de Santo Antônio de Pádua, escrito pelo Padre Antônio. Capítulo 14. Transladação do corpo de São Francisco. Capítulo geral. O ministro-geral da Ordem dos Menores havia dirigido cartas de convocação aos frades espalhados por toda a Europa, assim como os príncipes cristãos, para a solene transladação do corpo do bem-aventurado Francisco, recentemente inscrito no catálogo dos santos, para a nova igreja dedicada à sua memória. A cripta dessa igreja, destinada a receber aquele precioso tesouro e a defendê-lo contra os assaltos que lhes pudesse dar uma devoção indiscreta, estava acabada. Tinha-na cuidadosamente fortificado em todas as suas faces. Nesses tempos não eram inúteis semelhantes precauções. As cartas de convocação diziam também que se celebraria em Assis o capítulo geral, no qual se deveriam tratar negócios graves, concernentes ao bom governo da ordem. Elas anunciavam, finalmente, haver esperanças de que o soberano pontífice presidisse a cerimônia. Motivos tão poderosos atraíram de todos os pontos da cristandade uma grande audiência. Contaram-se em Assis mais de 2.000 frades. A multidão do povo, composta de homens de todas as idades e condições, era tão considerável que não pôde acomodar-se dentro dos muros da cidade. Foi preciso distribuí-la pelos subúrbios e campos circunvizinhos, aos grupos que se alojavam em tendas e, como lhes era possível, se proviam do alimento que chegou a escassear. Quando o bem-aventurado Antônio recebeu a ordem de ir a Assis com seus irmãos, deixou os trabalhos empreendidos em Veneza e apressou-se a partir. Impeliam-no o espírito de perfeita obediência de que era animado, e sua ternura de coração para o santo patriarca, de quem se iam exaltar os ossos na terra, como glorificada fora sua alma no paraíso. Depois que foram terminados os preparativos, a transladação do corpo de São Francisco realizou-se no dia 25 de maio, véspera de Pentecostes. O caixão de madeira que o encerrava na igreja de São Jorge foi levantado da cova ao som de trompas e de outros instrumentos de música. Puseram-no sobre um belíssimo carro, decorado de magníficos ornatos, e puxado por bois cobertos de escarlate. Seu extremo peso tornara necessário esse meio de transporte. O ministro-geral e outros padres considerados da ordem haviam sido nomeados pelo Papa comissários da transladação, com plenos poderes para agir em seu nome e com sua autoridade, mas não lhes foi possível desempenhar essas funções. Os magistrados de Assis, que traziam muita gente armada, à força apoderaram-se do Santo Corpo. Não admitiram que outros se aproximassem dele, temendo sem dúvida que o levassem ou dele roubassem alguma parte. Chegado à igreja o cortejo, eles opuseram-se ao desejo que mostravam todos de contemplar os sagrados restos. Retiveram a audácia de tomá-los consigo no meio do tumulto, com as suas próprias mãos tocando o sagrado depósito para o colocarem no jazigo que lhe estava destinado, sem permitir aos frades venerarem o corpo de seu patriarca. Por esse modo, causaram uma perturbação e confusão indescritíveis. Estes fatos estão consignados numa carta que Gregório IX dirigiu aos bispos de Perugia e Spoleto, na qual censura severamente os magistrados de Assis e pede reparação pelos ultrajes feitos à sua dignidade. Na tarde mesma da festa, os frades presentes em Assis reuniram-se em capítulo e puseram em deliberação questões capitais de que dependia o futuro da ordem. Neste memorável capítulo, o bem-aventurado Antônio representou um dos principais papéis. Pouco depois encontramo-lo em Roma, onde recebeu de Gregório IX o mais benévolo acolhimento. O velho pontífice não havia esquecido o monge de palavra ardente e profundeza de doutrina, que, 3 anos antes, agitara a cidade eterna e lhe arrancara gritos de admiração. Ele tornava agora a vê-lo, mas revestido de maior prestígio. As cidades italianas que este havia evangelizado formavam-lhe um cortejo a seus olhos. Apertando-o ao peito, abraçava a península apaziguada e regenerada. Gregório IX aplicou o maior cuidado ao exame das dúvidas que lhe eram submetidas pelos delegados do capítulo geral. A parte e a graça de estado ligada à cadeira de Pedro para julgar as contendas que se levantam na igreja, tinha ele sido amigo de São Francisco.
chegara a conhecer o seu pensamento íntimo, porque ele recebera as confidências. Melhor que ninguém podia fixar o sentido da regra do patriarca e restabelecer a concórdia entre seus filhos divididos. Mas, como sabia que tesouro tinha à mão, não descuidou de aproveitá-lo. Apesar da presença do ministro-geral em Roma, era Antônio que ele consultava em conferências frequentes e prolongadas. Preferiu o Espírito de Deus ao Espírito do homem, porque dirige mais seguramente, sobretudo quando se trata de traçar as linhas da teologia mística e os caminhos da perfeição religiosa. Antônio era um verdadeiro filho de luz. A bela denominação que a antiguidade lhe deu era justificada não só por essa luz da graça de que estava cheio, e que se traduzia exteriormente por obras de vida e de caridade, mas ainda pela outra luz que lhe inundava a inteligência e que, comunicando-se às almas, derramava na igreja salutares claridades. Nesse momento crítico, o santo deixou cair sobre a sua ordem um raio de seu coração, pelo qual veio a exercer sobre os incertos destinos dela uma considerável influência. Um de seus mais autorizados historiadores afirma, sem que por outro seja contestado, que ele teve a parte principal nas decisões proferidas pela Santa Sé sobre as questões propostas. Atribuiu-lhe até a redação da Constituição em que elas se contêm. Assim, Antônio, por seus serviços, colocava-se ao lado de São Francisco, que não reparte com outro a glória de legislador da ordem seráfica. O mestre havia formulado ao pé da cruz máximas sublimes que podiam pela própria beleza perturbar a sua posteridade, intimidando a fraqueza do maior número. O discípulo explica, sob a guarda do pontífice romano, a doutrina do amor e do sacrifício. Evitando todos os extremos, ele reconduzia os dissidentes, animava os pusilânimes, continha os imprudentes, recompondo assim a unidade de sua família monástica por um instante ameaçada. Mais tarde, São Boaventura, feito ministro-geral, escrevera sua exposição sobre a regra dos menores, que virá a ser clássica e dirigirá durante séculos os destinos da ordem. A realidade, porém, é que ele fará uso dos materiais deixados pelo gênio piedoso de Antônio, cujo mérito irá assim misturar-se ao trabalho imortal de um de seus irmãos. Não se devem temer as repetições quando se quer pôr em relevo o traço distintivo de uma fisionomia de santo. A vocação de Antônio não era ficar obscuro, fazendo grandes coisas. O que dele se narra não é a metade daquilo que executou. Ele está sepultado como uma pedra preciosa no campo do pai de família. Cada vez que o analista revolve este solo sagrado, comete indiscrições trazendo à luz algum novo aspecto dessa alma bem-aventurada. Gregório IX, que desde muito conhecia as qualidades apostólicas de Antônio, pudera medir nesta solene circunstância as sérias aptidões de que era ele dotado para o governo. Por isso resolveu prendê-lo à sua pessoa, com a esperança de colher dele preciosos serviços. Estava já velho, os tempos eram difíceis, encontrava-se em combate com paixões indomáveis, exposto sempre a ter de sair de Roma, que a astúcia e a violência queriam traiçoeiramente lhe tomar. Não era demais que tivesse em torno de si homens de talento e de caráter para sustentarem a situação. Antônio era um destes, mas recusou as sedutoras ofertas do pontífice. Outro teria provavelmente sido mais dócil, não faltavam razões para as aceitar. Mesmo impondo o silêncio à voz da ambição, poder-se encarar o bem que poderia fazer em funções ministeriais cuja influência se estende a todo o universo. Os perigos que delas eram tão inseparáveis, provocando a generosidade do coração, acabavam por tranquilizar uma consciência delicada. A corte pontifícia, a despeito do esplendor que a cercava, não podia ser comparada à corte dos príncipes seculares. A santidade não se sentia por demais constrangida sob seus tetos dourados. Mas Antônio tinha uns surtos que iam acima dessa honesta teologia. Não lhe bastava servir a igreja, precisava ainda servi-la sem proveito para a própria glória. Um atrativo irresistível conduzia o luxo das dignidades eclesiásticas e do rumor dos negócios. Ferido no coração com uma flecha de amor divino, buscava no silêncio da solidão as emoções da oração e as austeras alegrias do sacrifício.
Ele era como que um exilado por Deus e por si próprio, no meio das assembleias públicas. A menos que não fossem compostos de homens do povo e de pecadores chegados para ouvirem a palavra evangélica. Oh, como é grande a alma dos santos, elevando-se acima de todas as grandezas. Quanto suas aspirações diferem das nossas. A vida, para nós, passa-se em cálculos mesquinhos, com o fim de aumentar uma polegada a nossa estatura, e nem sempre o atingimos. A deles é um esforço contínuo para tirar o mundo aos pés, pondo-se eles mesmos sob os pés de todo mundo. Triunfam abatendo-se. É saudável esse espetáculo. Condenando a nossa vaidade, ele prepara-nos para o desapego das coisas deste mundo, a qual, nunca chegamos inteiramente. Se o bem-aventurado Antônio foi admirável por seu desinteresse, Gregório IX não o foi menos pelo respeito de que cercou as disposições do humilde monge. Bastar-lhe-ia dizer uma só palavra para lhe vencer as repugnâncias e pô-lo a seus joelhos, na posição de filho que ouve a um pai. Esta palavra o pontífice não a proferiu. Animava-o, já se vê, o senso reto e superior que Jesus Cristo dá a seu vigário e com o auxílio do qual este discerne a ação da graça divina em uma alma e o desígnio da providência na direção dos interesses da Igreja. Gregório IX compreendeu que um santo exerce influência mais profunda que um sábio ou um homem de Estado. Além disso, ele considerava que se pode achar um sábio e formar um homem de Estado, porém não se inventa um santo. Abençoou, pois, com ternura, o amável Antônio, que, esclarecendo com os seus conselhos as deliberações do palácio, havia embalsamado Roma com o perfume de suas virtudes, e soltou a cândida ave do Senhor, que, recobrando as asas, voou para as alturas do Alverne, a repousar aí e desafogar-se em gemidos de amor. Capítulo 15. Antônio de volta a Pádua. Saudemos a Alvérnia, a montanha dos prodígios, amada pelos filhos de São Francisco, e que não é estranha a nenhuma alma cristã. O bem-aventurado Antônio não foi o contribuinte único de sua glória. Ele partilha com outros esse mérito, mas deixou traços de si nessas alturas, o que justifica a narração que insiro nesta história. A calcularem-se as datas dos acontecimentos do ano 1230, sem custo se abraça o parecer dos que sustentam que o bem-aventurado Antônio, em seu regresso de Roma, se retirou para a Alvérnia, mais ou menos ao aproximar-se o 6º aniversário da estigmatização de São Francisco. Sabe-se que ele sucedeu no dia da exaltação da Santa Cruz, a 14 de setembro de 1224. Sua devoção para com o seráfico patriarca e pelas chagas de que este havia sido honrado aumentou ainda quando ele subia a montanha em que o prodígio se tinha realizado, numa hora que ressuscitava a sua recordação toda recente. Prostrou-se com ambos os joelhos e banhou com suas lágrimas, cobriu de beijos o lugar querido em que Cristo visitara seu servo. Não precisou, para imitar a Moisés diante da arca ardente, descalçar as sandálias, porque trazia os pés nus, mas despojou-se perfeitamente de si próprio para se abandonar à ação da graça, que o solicitava mais vivamente que de costume. Durante os dias que passou na Alvérnia, entrou num profundo recolhimento, esqueceu o mundo, aproximou-se do céu e, por entre as fadigas da vigília e a judia que se seguia, experimentou as delícias da santa oração. Deixou saudoso a santa montanha, donde havia tocado o céu com a mão. Sentia que lá se respirava bem acima das tempestades da vida. De bom grado teria ele cavado aí sua tumba, para esperar a ressurreição. Dava-lhe os seus serviços direito de aspirar ao repouso, mas o tempo ainda não era chegado. Deus, que o reservava coisas transcendentes, o havia conduzido à Alvérnia a fim de que se enchesse aí do espírito de São Francisco e recolhesse a força para defender a sua ordem em perigo. Desceu, reanimado para as supremas lutas. Depois da quaresma, o bem-aventurado, desejoso de dar também a Deus e à Igreja os restos de sua vida, percorreu os campos que cercam Pádua, pregando nos povoados e nas aldeias que encontrava no caminho. Prolongou os santos exercícios de sua missão até a festa de Pentecostes. Foi, no entanto, constrangido a parar, porque se aproximava a época da messe, e os camponeses, ocupados em colher os frutos da terra, estavam impossibilitados de acompanhar suas instruções.
Não obstante a pureza de intenção que presidia a todas as obras de seu apostolado, estava ele fatigado de tão frequentes relações com os seculares. Por isso, pensou em deixar a cidade e se recolher à solidão para se aplicar mais livremente à oração e ao estudo da Santa Escritura. Escreveu uma carta a seu provincial, a lhe pedir licença para seguir esta inclinação. Fechada a carta, deixou-a sobre a mesa e saiu para ir com muita humildade pedir ao guardião que lhe proporcionasse um correio para levá-lo ao destino. Logo que o achou, o servo de Deus voltou à cela para tomar a carta, mas a despeito de procurar com muito cuidado, não a descobriu mais no lugar onde estava um momento antes. Imaginou que talvez não fosse vontade de Deus se afastasse ele do convento em que estava para se meter na solidão, e que tal fosse a causa desse desaparecimento. Dominado por este pensamento, abandonou seu primeiro projeto e disse ao guardião que não mais se inquietasse pela entrega da carta. Mas, ó prodígio, quando foram decorridos tantos dias quantos precisaria o correio para levar a carta e voltar do convento, o bem-aventurado Antônio recebeu do provincial uma resposta ao pedido que tencionara dirigir-lhe. O provincial permitia-lhe retirar-se para o lugar que ele escolhera, fazendo votos para que gozasse muitas consolações espirituais. Antes de partir, quis prestar um último serviço aos habitantes de Pádua. Ele não deixava escapar nenhuma ocasião de lhes demonstrar sua dedicação. Ezelino continuava a oprimir Pádua e todo o território que dominava. Para melhor vencer-lhe as resistências, levou para Verona reféns, escolhidos entre os cidadãos mais distintos, e lhes fez sofrer cruéis tratos, ameaçando-os de sorte ainda mais dura. Os magistrados da cidade, aflitos por tal situação e solicitados também pelas famílias das vítimas, tinham recorrido aos meios ordinários, mas sem êxito. Lembrou-lhes então a diligência com que o bem-aventurado Antônio fizera o último discurso que proferia na terra. Dirigia a um príncipe a fim de livrar a uma desgraçada junto a Ezelino, 3 anos antes, após o morticínio de Verona. E a impressão sobrenatural que nele produzira com a liberdade de sua linguagem. Tinham a esperança de que, não havendo diminuído seu prestígio, pudesse ainda ele tocar o coração do perverso tirano. Vieram, pois, suplicar-lhe que se interpusesse uma vez mais e advogasse a causa de Pádua. O bem-aventurado, sempre pronto para fazer o bem, partiu embora já enfermo. Chegado à presença de Ezelino, fez valer, o melhor que pôde, os motivos de humanidade capazes de o comover e desarmar sua cólera. Muito provável que não fosse menos eloquente que outrora. Era a cidade dos males que sobre ela pesavam. Todavia, naufragou. Ezelino, que tivera outrora uma quase devoção por ele, se lhe retirar agora o seu apreço, ficou inflexível ante as suas súplicas e lágrimas. Era, quiçá, a primeira derrota do bem-aventurado Antônio. Ele sabia que o homem nada pode, malgrado as suas faculdades, quando o céu não lhe vem em auxílio. Deus pareceu recordar-lhe esta verdade, permitindo que a sua palavra não produzisse então nenhum efeito ali, onde antes ganhara a esplêndida vitória. O bem-aventurado retirou-se do palácio de Ezelino, exprimindo o voto de que esse príncipe se desprendesse dos laços da facção gibelina, de que era escravo. Em seu coração ele rogou a Deus que cobrisse com a sua proteção a cidade de Pádua, e com a sua graça a consolasse nas provações que atravessava. Desde muito conhecia já o servo de Deus a hora de sua morte. Estava próxima, porém, para não magoar a seus irmãos, não quis revelá-la. O autor anônimo, segundo a variante dos bolandistas, dá como prova da presciência que ele tinha de sua futura glorificação em tocante fato, que estabelece uma analogia mais entre São Francisco e o bem-aventurado Antônio. Da mesma sorte que São Francisco, ao morrer, tem abençoado Assis, o bem-aventurado Antônio quis abençoar Pádua. Cerca de 15 dias antes de sua morte, o bem-aventurado Antônio, sentado numa colina, olhava a planície ornada, nessa estação de todos os encantos da primavera. Lançou os olhos sobre Pádua, que se expandia no centro e parecia sair de um ramalhete de flores. Sentiu então um estremecimento interior e entrou a felicitá-la pela beleza de seu sítio e pela coroa que Deus lhe cingira a fronte.
Deus voltou-se para o companheiro de excursão e profetizou a glória de que ele se cobriria, mas não disse qual seria essa glória, nem de quem lhe viria. O acontecimento incumbia-se de esclarecer o mistério. No dia seguinte à morte do bem-aventurado Antônio, Pádua já colherá os benefícios das palavras que lhe dirigiu ele ao deixá-la. Começara então a procissão dos povos, que de todos os lados a virão visitar. Seus muros serão muito acanhados para conter as multidões. Noite e dia nela ressoarão os louvores de seu incomparável apóstolo. Sucumbirá sob o peso e a magnificência dos presentes de que se ornarão os seus templos. Inundar-se-á de milagres que se consumarão em seu seio, em torno do altar em que repousará seu tesouro. O nome de Antônio será o seu mais belo título. Por esse nome, ela será uma consolação para todos os infelizes. Ó Pádua, cidade querida por Deus, outrora tão feliz nos imortais dias de Antônio, tens razão de te entregar à alegria e de te desafogar em êxtases. Sê sempre digna da bênção de teu Antônio, que te granjeou um magnífico patrimônio de glória. Guarda, com zelo até o fim, o depósito que o céu te confiou. Entretanto, o homem de Deus, Antônio, cuidou em utilizar-se da permissão que obtivera do seu provincial. Partiu para Campietro, aldeiazinha ao norte de Pádua, numa região muito retirada e pacífica. Vivia aí um fidalgo chamado Tiso, que tivera uma existência tempestuosa nos campos em tempo de guerra, e durante a paz nos países em que continuava a profissão das armas. Ele, porém, soube reparar todas as suas desordens com uma vida exemplar. Deus serviu-se do bem-aventurado Antônio para reconduzi-lo a si. Tocado por sua palavra, renunciou à milícia e às honras do século, pôs a sua pessoa e bens à disposição do Santo Antônio, para seguir em tudo os seus conselhos. Entrou para a Ordem Terceira de São Francisco e foi até o fim um modelo de virtudes. Causou-lhe alegria indizível a chegada de seu pai espiritual. Fez-lhe um acolhimento respeitoso e terno, cercou-o de atenções e de cuidados. Tinha ele em seus domínios um pequeno bosque, situado a curta distância do convento dos frades, no qual havia uma gigantesca nogueira. Desejou o homem de Deus que lhe construísse entre os ramos de uma cela, porque o lugar lhe parecia muito próprio para favorecer o recolhimento e a tranquilidade da alma. E o bom Tiso, informado pelos frades desse pio desejo do santo homem, ocupou-se logo em construir 3 celazinhas, uma para o bem-aventurado Antônio e as outras 2 para Frei Lucas e Beleudir e Frei Rogério, seus companheiros de viagem. Fez este trabalho com muita devoção. Acabado que foi, os 3 solitários instalaram-se no seu convento aéreo. No fundo da sua cela verdejante, levava o bem-aventurado Antônio a vida eremítica, fruindo inefáveis delícias. Ele nutria-se dos sulcos balsâmicos da Santa Escritura, dava-se com frequência à contemplação. A nogueira de Campietro foi sua derradeira morada, enquanto viveu entre os homens. Aí, separado das turbas tumultuosas e do rumor dos acontecimentos do mundo, pensava em si, ocupado sempre em meditações e absorto em orações fervorosas. Assim se elevava cada vez mais alto, acima das coisas perecíveis e purificava-se de todas as máculas que costuma o coração humano contrair nesta vida. Sublime penitente que tinha de expiar tão somente a sua inocência, ele examinava cuidadoso os grãos de pó que com o trato dos seculares teria em si. Quando cria ter descoberto qualquer imperfeição, ainda leve, derramava abundantes lágrimas de compunção, verdadeiro batismo, que não achando máculas a lavar, lhe fazia resplandecer a alma com todo o brilho das pedras preciosas. Sentia-se bem que ele estava à porta do céu e que ia entrar na posse da felicidade dos escolhidos. Entretanto, parece que a solidão não foi até o fim absoluto. Conta um escritor que, tendo a multidão sabido da sua estada em Campietro, correu das aldeias vizinhas para ver o santo homem e gozar-lhe ainda a arrebatadora e salutar palavra. Embora esse fato repouse sobre um só testemunho, ele é verossímil, depois do que tenho referido sobre o apostolado de Antônio e as maravilhas que produzia. Como esconder-se quando se está assim em todos os corações e em todos os lábios? Quando se tem uma das mãos estendidas para a igreja e a outra sobre a pátria?
e levantando-se os braços, como que se levanta e suspende neles o seu século inteiro. O bem-aventurado Antônio não pertencia mais a si, ele tinha seduzido as almas o buscavam por toda a parte. Antônio lhes perdoava as indiscrições, e como o divino mestre no deserto, não a despedia em jejum, por medo de que caísse desfalecidas no caminho. Então a Nogueira de Campietro deixava de ser uma cela para se tornar uma tribuna. Do alto desse púlpito, o eloquente apóstolo pregava a seu auditório o reino dos céus. O sermão da montanha pôde vir a ser o sermão da Nogueira, as bem-aventuranças que resumem toda a moral cristã e às quais Jesus Cristo comunicou tanto encanto, foram como que mais tocantes ainda, caindo de uma boca que ia fechar-se. Ao cair da tarde, quando o sol baixava no horizonte, os fiéis arrobados retomavam o caminho de suas casas. Um dia, por fim, o bem-aventurado Antônio desceu de sua nogueira, era para morrer.